Você conhece alguém com um ego inflado, que se vê como o melhor ser humano do mundo em grandeza e importância, e com uma sede insaciável por atenção e afirmação que beira até a ditadura? Hoje vamos falar sobre o narcisismo. Fica comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Joás, eu sou psicoterapeuta de TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre narcisismo. Não de maneira técnica, mas apenas para que você possa compreender um pouco sobre o assunto e talvez identificar esse traço de personalidade em pessoas próximas a você, até para poder lidar com elas de maneira melhor. Como de costume, eu sempre gosto de trazer definições e conceitos para que a gente possa embasar o conhecimento antes da gente entrar no conteúdo. E eu vou começar aqui definindo o que é personalidade. Na visão psiquiátrica, que é a ciência que estuda a mente, a personalidade é uma característica do ser humano que organiza sistemas físicos, fisiológicos, psíquicos e morais, de forma que, interligados, eles determinam a individualidade de um ser. Ou seja, personalidades são um conjunto de traços que dizem para você e para o mundo ao seu redor quem você é. Em conjunto a isso, nós vamos tratar do assunto narcisismo hoje, então é importante definir o que é narcisismo. Na visão psicanalista, é o amor pela própria imagem. Mas não é um amor qualquer. É um amor exacerbado, é uma autoimagem inflada e não só inflada, ela é grandiosa. É como que a pessoa que tem o narcisismo fosse superior a tudo, a todos, em todo momento. Existe uma situação de equilíbrio que é preciso a gente comentar aqui. Uma pessoa narcisista, geralmente, ela se vê como a mais bela, a mais inteligente, a mais importante e a mais digna de todos os privilégios que possam existir. Ela é simplesmente indispensável, ela é a pessoa mais necessitada da atenção, é ela que precisa merecer tudo para si. Só que há uma diferença, Joás. Então eu não posso me sentir bonito ou bonita, eu não posso me sentir inteligente, ter um senso de importância? Claro que pode. E isso só tem outro nome, porque equilibrado se chama autoestima. Quando isso desequilibra, nós temos o narcisismo, certo? Uma autoestima elevada é sinal de uma pessoa que está buscando de maneira saudável o seu, abre aspas, lugar no mundo de importância. Ela se vê como uma pessoa que tem beleza, uma pessoa que tem inteligência, uma pessoa que tem importância e ela quer compartilhar isso. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade não pensa nisso, não pensa no arredor, não pensa no próximo, ela pensa em si. De maneira padronizada, o narcisista é sempre muito egoísta. Então, ficando claro o que é personalidade e narcisismo, a gente vai entender agora só o que é transtorno. E se você já viu o nosso filme sobre ansiedade, você vai lembrar que transtorno é a expectativa transtornada, ou seja, desviada do que é esperado num padrão equilibrado de qualquer situação. Então aqui nós temos as três definições importantes para um transtorno da personalidade narcisista, que é o que é um transtorno, o que é uma personalidade e o que é o narcisismo. Dito isso, a gente vai entrar especificamente no conteúdo. E eu quero começar dizendo que existem três tipos de narcisismo, certo? Nós temos aqui o narcisismo grandioso, temos o narcisismo vulnerável e temos o transtorno de personalidade narcisista. Inicialmente eu vou falar dos dois primeiros, para dar só um pano de fundo, e a gente vai entrar no transtorno com mais detalhes e depois fazer uma comparação entre eles. O narcisismo grandioso, ele é o mais comum de todos. E você já vai entender o porquê. Ele é tipificado pela extroversão, dominação, desejo de atenção e é exteriorizado pelo viés político, artístico, intelectual e cultural. E aí você pode estar se perguntando, político, artístico, intelectual, então quer dizer que todo político, artista, intelectual é narcisista? Não. Muitas das vezes, o narcisista grandioso é a pessoa que busca por isso, mas não quer dizer que essa classe é constituída por narcisistas, certo? Muitas vezes um político tem o anseio sincero e honesto de usar suas habilidades e capacidades na ciência da política para melhorar o seu bairro, a sua cidade, a nação ou o mundo. E isso é louvável. Pelo contrário, uma pessoa que busca a posição política, veja que eu disse a posição política, apenas pelo status que ela confere a quem está nessa posição, esse sim é o narcisista. Muito às vezes improdutivo, mas delegando a si mesmo as honrarias do posto que ele ocupa. Isso é a diferença básica
entre um e outro, certo? O narcisismo grandioso, geralmente, ele não é tão prejudicial, porque é um traço de personalidade que foca muito na própria pessoa, no próprio indivíduo que tem esse traço de personalidade, ok? É interessante a gente entender, por exemplo, de onde veio as prováveis, porque não são definidas, as prováveis causas desse narcisismo. Por estudos, as coisas mais genéricas, mais abrangentes que apareceram foram crianças que foram idolatradas na infância, crianças que foram excessivamente elogiadas e crianças que tiveram uma criação pautada numa vida sem limites, sem regras. Joás, então quer dizer que isso é a única coisa que eu preciso evitar para que eu tenha filhos que não sejam narcisistas? Não. Essas são as coisas mais comuns a todos. Mas sim, essas causas, por serem as mais comuns, já vão resolver muitos dos problemas psicoemocionais futuros para que um filho, uma criança, não tenha esse tipo de traço quando estiver na maturidade. Nós temos também o segundo tipo, que eu falei no começo, que é o narcisismo vulnerável. A diferença é porque o viés do narcisismo grandioso ele é muito específico, né? Político, artístico, ele é público, digamos assim. Já o vulnerável, ele é o contrário, ele não é para fora, ele é para dentro. O perfil de um narcisista vulnerável é tranquilo, reservado, na dele, entre aspas. Só que é aquele tipo de pessoa que não pode ser pisado no calo dela. É aquele tipo de pessoa que tem a necessidade de ser obedecida e que o que ela fala é verdade. Não importa a sua, a dele ou a dela, a opinião. A opinião do narcisista é a opinião correta. Por quê? Porque ele acredita que a opinião dele é superior por ele ser superior. Naturalmente, na mente dele, por ser superior, os pensamentos dele, as opiniões dele são superiores às dos outros. Então, naturalmente, ele vai achar que tudo que os outros pensarem a respeito de qualquer coisa, ele pensa melhor. Ele é mais completo, ele tem mais visão da realidade. Quando, na verdade, não é assim, né? Com relação à questão do porquê isso acontece, geralmente as causas mais prováveis do narcisismo vulnerável são pais distantes, ou às vezes muito autoritários, ou excessivamente exigentes, chegando ao ponto de não dar honrarias a uma criança ou a um filho quando ele alcança uma conquista difícil, ou às vezes emitir ordens sem usar uma palavra normal, sempre usando gritos. Essas são as situações mais generalizadas que foi absorvida nesse estudo, onde geralmente pessoas dessa forma desenvolvem, quando estão na idade adulta, um narcisismo vulnerável, tá? Falando desses dois tipos, agora vamos para o terceiro tipo, que é um transtorno da personalidade narcisista. E só por falar a palavra transtorno, como nós já vimos, você pode entender que ela tem características muito extravagantes, muito diferentes dos dois tipos de narcisismo que nós acabamos de ver, né? E vamos às características básicas e principais, que são mais genéricas, do transtorno da personalidade narcisista. Primeiro, essas pessoas geralmente são charmosas, são carismáticas, são engraçadas e o traço não é perceptível. Quando você convive, e não com pouco tempo, mas com muito tempo, é aí que você vai começar a perceber o nível de narcisismo dessa pessoa. Porque ela é boa em esconder esses traços para quem está chegando na vida dela agora. Só quem sabe dos traços mais profundos dessa falha de personalidade, do traço de personalidade, são as pessoas que já estão na vida dela há muito tempo. E quando eu falo de muito tempo, não estou dizendo meses, eu estou dizendo de anos, né? Então, é muito comum uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista ser pouco conhecida por pessoas novas com esse traço. Muito bem. Outra coisa importante de ressaltar é que o transtorno de personalidade narcisista não é doença, tá? O que eu faço para tratar algo que não é doença? Eu simplesmente vou tratar as características negativas que impactam a convivência e a interação desse indivíduo com a sociedade e as pessoas ao redor que são significantes para ele, de maneira que ele possa ter uma convivência salutar com todo o meio ambiente onde ele está inserido, certo? O objetivo no tratamento desse transtorno de personalidade é simplesmente fazer com que esse indivíduo perceba o estado em que ele se encontra, a maneira como ele interage com as situações e com as pessoas ao redor e entender que isso que ele faz é egoísta, para que a partir daí ele possa buscar traço a traço tudo aquilo que ele trouxe na história dele que o levou a ser um narcisista, certo? Um outro ponto de característica importante é que é muito frequente em homens e massivamente na idade adulta, tá bom?
Geralmente eles têm sensação exagerada da própria importância, né? Porque acham que merecem os melhores privilégios e tal. E isso gera uma sensação de presunção, orgulho, de elogio, sabe? E se você se nega a dar isso a uma pessoa narcisista, ela explode imediatamente. Ela já fica zangada, já fica com raiva e já quer cobrar que você trate ela diferente dos outros, porque você não é igual aos outros, você é superior. Então, naturalmente, ela espera que você trate ela como ela acha que ela deve ser tratada, e não com a mesma singularidade que todo ser humano deve ser tratado, de maneira igual, né? Outra coisa importante dos narcisistas, eles exageram realizações e conquistas. Então, para eles, não basta ter um carro, eles precisam ter o carro. Não basta ter um emprego, tem que ser o emprego. Não basta ser a pessoa inteligente, ela tem que ser a mais inteligente. E assim por diante. Esses exageros estão em todas as situações da vida de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, né? Outra característica que é comum especificamente a eles é o espelhamento. O que é o espelhamento? É eu querer que algo aconteça para mim, de modo que eu sinta o resultado, mas através de uma outra pessoa. Então eu faço de tudo para que o outro diga audivelmente, em bom som, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho isso, que eu faço aquilo, que eu passo inveja no fulano por causa daquilo. Mas que o outro diga, para que eu entenda que eu estou tanto criando uma relação de dominância entre o lugar, entre as pessoas onde eu estou, e também que o impacto seja grande ao ponto das pessoas falarem a meu respeito. Então esse espelhamento é muito comum nesse tipo de transtorno. Outra coisa muito enfática nas características desse transtornado são a pouca empatia. Ou seja, ele tem uma pouca sensibilidade ao sentimento dos outros. Não é que ele não sinta o sentimento pelos outros, só que ele olha para isso e diz: isso é ínfimo, isso é pequeno, isso é sem valor, né? E por ter essa pouca empatia, ele não consegue trocar de lugar, ele não consegue ver a necessidade do próximo, ver a necessidade do outro, né? Naturalmente, ele não é solidário de forma nenhuma. Ele só se importa com ele, tudo é por ele e para ele, certo? E tem um detalhe importante, ele não tem o limite, que é: eu preciso ir nessa busca por mim mesmo, pela minha glória, até aqui. Não, ele não tem esse limite até aqui. Se ele precisar difamar alguém, destruir a vida de alguém, desvalorizar a conquista de alguém, se ele precisar destruir relações com pessoas para que ele seja o centro, ele vai fazer isso. E para ele tudo bem, porque ele merece isso mesmo, porque na criação ele foi criado diferente. Essa é a perspectiva de uma pessoa com esse tipo de transtorno. Um detalhe importante, a autoestima desse tipo de pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista, ela é instável. Então, naturalmente, ela não consegue ter essência para definir cada ponto da sua personalidade. Por quê? Porque está transtornado. Naturalmente, os resultados que vão advir dessas interações serão todos transtornados. Concorda? Agora, veja se faz sentido para você. Se essa pessoa tem uma autoestima abalada, é porque ela já não tem confiança em si mesma. E isso advém de outras coisas, como outras inseguranças. E para ela não revelar essas, abre aspas, fraquezas, porque para a cabeça dessas pessoas não há fraquezas nelas, mas para que ela não abra essas fraquezas emocionais, ela muda de estima de uma hora para outra. O humor dela oscila demais. E você começa a perceber que por uma coisa que para todo mundo foi brincadeira, para aquela pessoa foi grave. Uma coisa que para todo mundo foi piada, aquela pessoa levou a sério. Então, essa autoestima instável demonstra muito esse desequilíbrio emocional da pessoa com transtorno de personalidade narcisista, né? No final das contas, eles acabam causando uma exaustão, sabe? Exaurindo todo mundo ao seu redor. Chega a um ponto em que é difícil conviver com esse tipo de pessoa. E elas começam a mudar para outros ambientes, porque aquele ambiente já está todo desgastado. E ela não se sente mais à vontade ali, porque ninguém olha para ela, ninguém vê o brilho dela. Ela vai para outro lugar. E isso se torna um ciclo vicioso, que nunca para. Ela sai de um lugar para outro, para outro, para outro. E assim vai se perpetuando até o momento em que ela encara essa realidade através de alguma situação e busca a mudança, né? É importante dizer também que esse transtorno de personalidade narcisista é muito difícil de ser tratado. Não porque o tratamento é complicado, e sim porque a pessoa tem que aceitar querer o tratamento. E quando isso não acontece, ninguém pode forçá-la a fazer isso, certo? Então, porque a pessoa não quer aceitar que precisa de ajuda, ela nunca vai buscar ajuda.
E por isso o transtorno de personalidade narcisista gera mais prejuízos nos terceiros do que cura na pessoa, quando se fala a nível de percentual de resolução desse tipo de transtorno, tá? E para entendermos um pouquinho, a gente vai chegar daqui a um instante nos prejuízos que isso causa, né? Mas eu gostaria de falar aqui rapidamente dessas causas do transtorno da personalidade. E é de esmagadoramente a mais generalizada que acontece na maior parte das pesquisas é o meio ambiente. Ou seja, os desencontros nas relações com os cuidadores ou significantes na infância. E aí aqui nós temos uma disparidade. Ou a dedicação foi exagerada a essa criança e adolescente, ou a crítica foi excessiva. E você percebe sempre que sempre onde há um problema psicoemocional, eu sempre mostro isso. Eu mostro um descontrole, uma falta de congruência. Por quê? Porque o equilíbrio é o objetivo. E geralmente problemas acontecem quando a vida psicoemocional desequilibra. E muito naturalmente, muitas dessas coisas acontecem na infância, mas isso também não é específico dessa faixa etária. Muitas dessas situações acontecem na adolescência, juventude e até mesmo da idade adulta, tá bom? Bom, gostaria de tratar com vocês agora rapidamente sobre a diferença entre aqueles dois primeiros que eu falei, que são os narcisismos grandioso e vulnerável, e o transtorno da personalidade narcisista. A diferença básica é que o narcisismo grandioso e vulnerável tem a busca do amor exagerado pela própria imagem, onde ele, esse próprio indivíduo, será o único beneficiado. Contudo, não em detrimento do próximo, visto que o troféu dessa pessoa, a conquista dessa pessoa nessa questão psicoemocional é o status, a atenção ou alguém que ele teve um desejo e essa pessoa cumpriu o desejo para ele, certo? Esse é o ponto. No caso da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, qual é a situação? Os traços dessa personalidade dominam a vida dessa pessoa de maneira completa, em todas as interações, em todas as situações, e o indivíduo não se preocupa em extrapolar esse limite do outro, certo? E por não se preocupar com isso, ele caminha em rumo ao seu objetivo pessoal, não se preocupa com quem ele tem que derrubar no meio do caminho, contanto que o ego dele seja a única coisa que importe e cresça no meio dessa caminhada, certo? Eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais suscetível à compreensão. E eu vou usar aqui 3 classes de pessoas em situações onde isso pode acontecer. A primeira delas, existem famílias com pais narcisistas, certo? Nesse caso, eles usam seus filhos como forma de obter atenção, admiração ou para imposição de expectativas não alcançadas em suas próprias vidas. Situações mal resolvidas, situações no passado que eles não conseguiram entender, digerir, gerar lições daquilo para a própria vida. No caso de obter atenção e admiração, é simplesmente usar o filho como um troféu. Meu filho é isso, o meu filho é aquilo, porque eu fiz isso e o meu filho alcançou aquilo. Porque agora é para o narcisista. Ele usa o filho como meio para o fim, que é o ego dele mesmo. Ok? Situação advinda de questões não resolvidas, tais como problemas de identidade, autoestima, distanciamento emocional, incongruências éticas, religiosas, morais, entre tantas outras. Como eu acabei de falar, quando há qualquer tipo de incongruência entre a estabilidade psicoemocional de alguém, sempre há prejuízos, né? Mas também existem líderes corporativos narcisistas, chefes e donos de empresas. Nesse caso, essas pessoas, no nível de transtorno de personalidade narcisista, tomam decisões antiéticas ou que podem gerar prejuízos e problemas futuros gravíssimos, tanto para a companhia, para a empresa onde essa pessoa toma essas decisões, quanto para os colegas de trabalho dele mesmo, certo? Porque, de uma maneira geral, essas pessoas, elas normalizam o sofrimento e a dificuldade dos outros. Por quê? Para ela isso não é um problema, porque não é ela que está passando. Ela não passa, ou nunca passou, ou nunca vai passar por aquele tipo de problema, porque ela é superior. E isso só acontece, esse tipo de problemas, só acontece com pessoas inferiores. E naturalmente as pessoas inferiores, entre aspas, simplesmente estão suscetíveis a isso, e ela não, porque ela é superior. Também existem os parceiros afetivos narcisistas, que têm conduta geralmente desonesta, infiel, e isso é muito esperado, e você já deve até perceber por quê. Nessa relação, onde um dos parceiros é narcisista, não existe sentimento, existe meio para um fim. Aquela pessoa casou com determinada pessoa simplesmente porque ela queria o status daquela pessoa, o dinheiro daquela pessoa, a fama daquela pessoa, certo? Ela queria uma posição corporativa com aquela pessoa. Então, é um meio para um fim e não um entrelaçar de sentimentos, de amor de verdade.
Então, isso é muito comum em relacionamentos com pessoas narcisistas. E uma coisa que pode ser considerada, desde nossa conversa do começo até agora, cara, esse negócio é muito ruim e gera muito problema, gera. E por não ser tratado no começo, porque o narcisista não acha que isso é um problema, ficam-se muitos prejuízos para trás. Aonde esses prejuízos se materializam? Na vida das pessoas machucadas. Sejam amigos, parentes, familiares, filhos, pais. A pessoa que foi impactada pelo narcisismo de uma maneira onde a pessoa que impactou tinha um transtorno de personalidade narcisista, essa pessoa vai gerar muito prejuízo para o próximo. E vamos a alguns desses prejuízos só para você entender. Baixa autoestima. Um excesso de vergonha e culpa. Por quê? Porque o narcisista sempre disse para ele: você pode mais, você dá conta, vamos, passa disso aí, supera, vai mais. Chegou em 99%, você ainda é um imprestável, sabe? E isso vai gerando nessa pessoa, à medida que ela vai amadurecendo, o inculcamento de que ela nunca é capaz, ela nunca vai chegar lá, ela nunca vai dar conta, porque o narcisista disse para ela que 99% não é aceitável, só é aceitável 100%, certo? Também temos dificuldade com laços afetivos, e é uma coisa mais do que normal. Ou você não confia em ninguém, ou, pelo outro lado, você confia demais, a ponto de ser abusado nas suas emoções por pessoas que não sabem entender esses limites. Então, quando você vai se relacionar com pessoas, naturalmente já bate você aquela insegurança. Vixe, relacionamento. O que eu tenho de memória de relacionamento? Dor de cabeça, estresse, pressão, choro, angústia, derrota. É só o que eu tenho. Isso que eu vou fazer agora é o quê? É um relacionamento. Gera aquela paranoia. Como é que eu vou fazer para lidar com esse relacionamento de modo que eu não passe pelo que eu passei? Essas inseguranças vêm brotando. E a pessoa com quem você vai se relacionar não sabe disso. E vai passar por toda essa problemática que não foi ela que gerou, mas infelizmente não vai saber como consertar no começo. Porque a pessoa que gerou esse problema, o narcisista do passado, que gerou esse problema, já não está mais na vida dessa pessoa. Deixam apenas os prejuízos, né? Temos também um excesso de medos, medo de tudo. Medo do futuro, do passado, do presente, medo do abandono, medo do pânico. Tem medo para tudo, ansiedade para tudo. Por quê? Ela nunca teve nada para poder se segurar. Nunca teve uma âncora para poder falar: não, aqui eu tô acertando, aqui eu tô ganhando nota 10, todo mundo tá dizendo que aqui é bom, eu me sinto bem aqui nessa posição, vou me firmar nisso aqui. Nunca vai ter. Porque nunca alguém disse que isso fosse possível com você. Você sempre era menosprezado, né? Temos também um detalhe prático que é a distorção da realidade. Para você, todas as situações são de maneira diferente interpretadas. Porque, por exemplo, você nunca olha para uma situação e fala assim: pode dar certo. Não, você fala assim: vai dar errado. Você nunca fala: nossa, eu vou fazer isso porque vai ser muito bom para mim. Não, vai ser muito ruim para mim, não vai ser bom não. Essa distorção da realidade acontece porque você tem uma fachada de medo tão grande nas suas emoções que ela é a lente para tudo que se apresenta na sua vida. E naturalmente, tudo que você vê quando você tem medo nunca vai ser bom, em nenhum momento, né? Nós temos um caso final aqui em relação à maturidade que é abalada pelo narcisismo, que é a dificuldade em sentir emoções. Não no fato de você achar que não tem emoções, mas de não saber expressá-las de modo que o próximo compreenda as suas emoções. E isso é muito veemente na maior parte dos casos de pessoas que tiveram esse tipo de abuso por pessoas narcisistas, onde quando chega uma certa fase da vida ela não sabe dizer o que é emoção A, B ou C, porque ela não teve referência disso na vida em nenhum momento. Então, naturalmente, ela tem dificuldade de passar isso adiante. Por mais que no coração dela ela diga: isso é amor. A pessoa que recebe não sabe o que é isso. Porque para ela, aquela demonstração que para você é de afeto e amor, para ela é nada. É simplesmente uma educação, é simplesmente civilidade, mas não é sentimento. Entende? Bom, para nós finalizarmos esse papo a respeito do narcisismo, eu quero te mostrar como a terapia de reprocessamento generativo, que é a TRG, pode ajudar pessoas que aceitem o tratamento com esse transtorno de personalidade narcisista. Inicialmente, a abordagem vai em cima de autoestima. Geralmente o indivíduo tem alterações na percepção equilibrada da autoestima. E a TRG aborda essa questão removendo os bloqueios psicoemocionais inconscientes que são a base da interpretação incongruente da própria autoestima. Porque veja só, uma pessoa aceita ser tratada. Qual é a primeira coisa que ela tem que entender que está atrapalhando ela? Entre aspas, ela não é essa Coca-Cola toda.
ela não está com essa bola toda. Ela é um ser humano, factível de erros e capaz de fazer coisas banais, como qualquer ser humano. Ela pode se ver assim, mas não é o que todo mundo ao redor dela, além dela, vê. A realidade dela está distorcida. Ela precisa enxergar isso. Depois vamos trabalhar também a abordagem da empatia, com os limites e os laços afetivos, até porque essa pessoa perdeu o respeito porque se tornou tóxica nos meios onde ela estava se envolvendo com as pessoas, pois ela não ligava para a dor do outro, para a necessidade do outro, ela não se importava em destruir, desvalorizar, difamar o outro, em detrimento de ganhar a própria glória. E isso tem que ser reconstruído. Então a empatia vai ser trabalhada. Uma pessoa com transtorno narcisista tem grande dificuldade em lidar com esses laços afetivos, limites, bem como com questões de comunicação social e familiar, motivo pelo qual não há troca de respeito nas interações, e a mesma se torna tóxica, como eu falei, para semelhantes e pessoas próximas. Esta falta de empatia é tratada no âmbito de trazer para o paciente uma visão de mundo de si mesmo, que seja realista, mas que ao mesmo tempo mantenha sua autossignificância. Entende como eu falei no começo, que a gente vai buscar um equilíbrio? Quando a gente fala de respeitar a autossignificância, é porque aquele ser, aquele indivíduo que estava numa situação de transtorno de personalidade narcisista, ele não está lá porque quer fazer o mal. Ele chegou lá. A culpa não foi dele. Alguém lá na história da timeline da vida dele, do zero dia dele até aquele momento atual, trouxe para ele situações onde ele se encontrou dessa forma. E ele não sabe como ele chegou lá. Ele machuca as pessoas e não sabe por quê. As pessoas se zangam com ele e ele não sabe o que ele fez. Então não é de propósito. Então por que manter essa autossignificância? Para que ele possa chegar no equilíbrio e dizer: eu sou eu de verdade agora. Você me vê assim? Sim, eu te vejo assim agora. Que bom. Ou seja, ele não perdeu a significância. Ele vai conseguir agora trabalhar os lados da personalidade dele que são bons, que são afáveis, que as pessoas vão voltar a olhar para ele de novo. Porque se no tratamento ele perde essa significância, ele vai se tornar o quê? Praticamente depressivo. Principalmente porque ele vai olhar e vai dizer: eu não tenho valor nenhum, eu era a pior pessoa do mundo, certo? Então a gente preserva a autossignificância dessa pessoa. E por fim, a questão das alterações de humor que nós vamos abordar na TRG. Aquela questão que eu falei anteriormente sobre a impulsividade, sobre ele não aguentar que alguém discorde de alguma opinião dele, que ele já explode e tal. Como o narcisista tem uma flutuação de humor muito insólida, visto que sua visão de autovalorização jamais pode ser contrariada, e ocasiões de explosões impulsivas e agressividade são recorrentes, a TRG aborda esse aspecto, trazendo a percepção do indivíduo que outras questões mal interpretadas e não resolvidas do passado estão sendo combustível para esse comportamento. Ou seja, a partir do momento que ele entende que a autoestima não é o que ele diz que é, que a empatia pelos outros é o que faz os outros amarem ele, da maneira como ele quer amar os outros, e tornar o equilíbrio de volta. Isso se tornando prático, ele vai entender agora o que me fazia fazer o que eu fazia. Era aquele trauma da infância. Era aquela maneira como fulano de tal, que era uma pessoa significante para mim, me tratou na infância. Era a maneira como eu era menosprezado. Era a maneira como foi tratada a minha ansiedade na minha adolescência. E a TRG vai tratar tudo isso. Então, quando a TRG tratar tudo isso, ela vai ampliar o espectro e não vai ficar só no narcisismo. A TRG vai gerar resiliência em todas as outras áreas psicoemocionais da vida desse indivíduo. E ele vai sair de um tratamento com muito mais capacidade de lidar com outros possíveis problemas emocionais com muito mais tranquilidade. Lembrando que a terapia de reprocessamento generativo é uma terapia de resultados rápidos. Então, geralmente, um paciente que se dedica ao tratamento, em 2 meses, 2 meses e meio, já está de alta e já tem uma vida com uma visão totalmente transformada. Dentro em breve, a gente vai trazer aqui algumas pessoas que passaram pelo tratamento e também vamos trazer alguns depoimentos de pessoas que tiveram uma vida totalmente mudada para que você possa entender o que é isso que nós temos falado nos vídeos na prática. Se você quiser entrar em contato, tirar dúvidas, pode usar o próprio comentário aqui do vídeo desse canal para deixar suas dúvidas, suas sugestões para novos temas ou entrar em contato conosco. Nós temos aqui esse canal no YouTube e também temos o canal no Instagram, pelo qual você também pode ter acesso aqui pelos comentários. Eu te vejo numa próxima, muito obrigado pela atenção, fica com Deus.